Você acha que perde o controle da sua mente, mas isso não é verdade. Você não perde, você entrega. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de aceitar, porque admitir que você perde o controle é fácil. Agora admitir que você entrega, conscientemente ou não, exige responsabilidade. Toda vez que alguém te provoca, toda vez que algo te irrita, toda vez que você responde no impulso, você está cedendo. E o mais perigoso não é o fato de você reagir, é o fato de você achar que está no controle enquanto reage. Pensa nisso por um segundo. Se uma palavra, uma atitude, ou até o comportamento de outra pessoa consegue mudar o seu estado interno em segundos, então quem realmente está no controle? Você ou o ambiente? Agora presta atenção com mais profundidade, porque isso aqui muda tudo. A sua reação não é apenas uma resposta emocional, ela é um sinal. Um sinal claro, visível, interpretável, de que você foi atingido. E no momento em que você demonstra que foi atingido, você entrega poder. Sua reação é o prêmio. E enquanto você continuar reagindo sem perceber isso, você vai continuar sendo previsível. E tudo que é previsível pode ser controlado. Esse vídeo é para você que sente que, em muitos momentos, perde o controle da própria mente, que responde sem pensar, que se arrepende depois, que percebe que poderia ter agido diferente, mas não conseguiu. Hoje você vai entender algo que muda completamente a forma como você enxerga suas próprias emoções. O verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher quando não reagir. E existe um momento extremamente sutil em que essa escolha acontece. Um segundo, quase invisível. Mas é exatamente ali que se define quem está no controle e quem está sendo controlado. E quando você aprender a enxergar esse momento, você nunca mais vai reagir da mesma forma. Existe uma ideia muito bem construída e muito mal compreendida. A ideia de que você deve expressar tudo o que sente, que guardar emoções é errado, que reagir é autenticidade, que responder na hora é sinal de força. Mas isso não é verdade. Isso é uma versão simplificada e perigosa da realidade emocional humana, porque toda emoção exposta sem controle se torna vulnerabilidade, e toda vulnerabilidade exposta no momento errado pode ser explorada. Pensa no comportamento humano como um jogo silencioso. As pessoas observam, testam, provocam, nem sempre de forma consciente, mas fazem. E quando você reage, você responde ao teste. Você confirma o ponto fraco. Você revela onde pode ser atingido. E a partir desse momento, você não está mais no controle da situação. Porque quem entende como você reage, não precisa mais adivinhar nada. Quem entende sua reação, entende como te controlar. E aqui está a virada de percepção que a maioria das pessoas nunca faz. Não é sobre o que aconteceu. É sobre como você responde ao que aconteceu. Porque duas pessoas podem passar pela mesma situação e uma mantém o controle, enquanto a outra perde completamente. A diferença nunca está no evento, está na resposta. E essa resposta pode ser treinada, pode ser refinada, pode ser dominada. Mas a maioria das pessoas nunca chega nesse nível, porque nunca questiona o próprio impulso. Elas apenas seguem, sentem, reagem, repetem e vivem assim, presas em ciclos que elas mesmas não percebem. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que entende algo diferente. Elas não reagem rápido. Elas observam, processam e escolhem. E é por isso que parecem mais fortes, mesmo sem dizer nada. Agora vamos aprofundar. Você já percebeu que certas situações sempre provocam a mesma reação em você? Não importa o contexto, não importa a pessoa, o padrão se repete. Alguém te ignora, você se incomoda. Alguém te desrespeita, você reage. Alguém te provoca, você responde. E tudo isso acontece antes mesmo de você perceber. Automático. Isso não é liberdade, isso é condicionamento. E tudo que é condicionado pode ser previsto. E tudo que pode ser previsto pode ser manipulado. Agora pensa de forma estratégica. Se alguém identifica o que te irrita, essa pessoa não precisa te forçar a nada. Ela só precisa criar a situação certa. E você reage sozinho, sem perceber, sem escolher, sem controlar. A verdadeira prisão não é externa, é comportamental. Você acha que está sendo forte, mas está sendo conduzido. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa, sem confronto direto, sem imposição. Apenas estímulo e resposta. E isso se repete tantas vezes que vira identidade. Você começa a acreditar que é assim mesmo. Mas não é. É só falta de consciência. E aqui entra o primeiro princípio real de controle.
Nem toda provocação merece resposta, mas quase todo mundo responde, porque reagir é fácil. Exige zero controle. Agora escolher não reagir exige presença, e presença exige consciência. Agora vem a parte que incomoda, o silêncio. Porque o silêncio expõe. Ele expõe o outro e expõe você. Quando você não reage, o outro perde a referência. Ele esperava algo, uma resposta, uma emoção, uma validação. E quando isso não acontece, surge desconforto, incerteza e muitas vezes até respeito. Porque o silêncio tem um peso que a reação nunca tem. Reagir é comum, qualquer um faz. Mas sustentar o controle? Não. Quem fala demais revela. Quem observa, domina. Agora presta atenção nisso. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é controle, mas só quando é intencional. Porque existe uma linha muito fina aqui. Se você fica em silêncio por medo, você se apaga. Mas se você escolhe o silêncio com consciência, você se posiciona. E isso muda completamente a dinâmica. As pessoas começam a perceber que não conseguem te ler. E quando não conseguem te ler, não conseguem te controlar. Mas existe um erro sutil, e ele destrói tudo. O erro é confundir controle com repressão. E isso acontece o tempo todo. A pessoa aprende que não deve reagir, e então começa a segurar tudo. Engole palavras, emoções, impulsos. Mas isso não é controle. Isso é pressão acumulando. E pressão acumulada explode. Mais cedo ou mais tarde. E quando explode, é pior. Mais intensa. Mais destrutiva. Controle de verdade não é segurar. É escolher. Escolher quando falar, como falar e principalmente se vale a pena falar. Autocontrole não é ausência de emoção. É domínio sobre ela. Existe um timing. E esse timing separa quem é dominado de quem domina. Nem tudo precisa de resposta imediata. Na verdade, as melhores respostas quase nunca são imediatas, porque elas vêm da clareza, não do impulso. E quando você começa a operar assim, algo muda. Você deixa de ser previsível e se torna estratégico. Agora presta muita atenção, porque é aqui que tudo se conecta. Você nunca perdeu o controle da sua mente. Você apenas nunca foi treinado para percebê-lo. Existe um espaço entre o estímulo e a sua resposta. Um espaço pequeno, quase invisível. Mas é nesse espaço que todo o seu poder existe. E a maioria das pessoas ignora esse espaço. Elas vivem no automático, estímulo, reação, sem pausa, sem consciência, sem escolha. E é exatamente por isso que são controladas. Quem reage rápido revela. Quem observa, domina. Agora entende isso de uma vez por todas. Poder não é intensidade emocional. Poder é estabilidade. É você permanecer no controle mesmo quando tudo ao seu redor tenta te tirar dele. É você ser capaz de sentir sem se perder no que sente. Perceber a provocação sem se tornar parte dela. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando você começa a operar nesse nível, você se torna imprevisível. E imprevisibilidade é liberdade. As pessoas não sabem mais como te afetar. Não sabem mais qual botão apertar, porque o botão não funciona mais. Você não reage como antes. Não responde como antes. Não se entrega como antes. E isso cria algo extremamente poderoso. Respeito. Não porque você impõe, mas porque você não se dobra. Quem não pode ser provocado, não pode ser controlado. Toda vez que você reage, você diz, isso me afeta. Mas toda vez que você escolhe não reagir, você diz, isso não me move. E essa diferença muda completamente a forma como o mundo responde a você. Porque o mundo testa. Pessoas testam. Situações testam. A vida testa. E quando você reage a tudo, você falha em todos esses testes. Mas quando você escolhe, você começa a passar. E isso constrói algo que não pode ser fingido, presença. Uma presença silenciosa, firme, estável, difícil de abalar. E é nesse ponto que você para de ser alguém que reage ao mundo e se torna alguém que decide como o mundo te afeta. Isso é poder real. Essa é a diferença entre ser controlado e ser livre. No final, tudo se resume à consciência. Não é sobre nunca sentir, não é sobre nunca reagir. É sobre perceber antes de reagir. Perceber o impulso, perceber o gatilho, perceber o momento. E nesse momento, escolher. Quando você começa a escolher, você muda. E quando você muda, tudo ao seu redor muda junto. Agora você já sabe. A pergunta é simples, mas exige coragem. Você vai continuar reagindo? Ou vai começar a escolher? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer desenvolver esse nível de controle, presença e clareza, se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando. Porque aqui,
Você não aprende a reagir melhor. Você aprende a não ser controlado. Essa é a voz da reflexão.